Boa noite a todos. Agradecer aqui o convite do IAB na pessoa do Emerson. Um prazer aqui estar na mesa e ter escutado aqui o Dr. Luiz Fernando Santos Reis, que demonstra como realmente não existe direito de uma atividade sem a gente conhecer a atividade, sem a gente entender a lógica econômica, a lógica técnica subjacente a essa atividade. Naturalmente, isso sem o direito perder o seu papel de ciência que tenta compor os conflitos e que procura direcionar também os setores, a sociedade, para determinados objetivos constitucionais maiores. E no nosso tema aqui, os desafios da infraestrutura no Brasil, a gente do direito, a gente também tem que ter uma certa unidade, né, de ter consciência do que o direito pode ajudar e do que não tem como o direito ajudar. Então, o direito ele tem como ajudar contribuindo para a criação de novas leis. O direito ele tem como ajudar propugnando tipos de interpretações sobre discussões existentes ou sobre possíveis discussões. O direito ele tem como ajudar propondo modelagens contratuais que deem mais segurança jurídica. Mas o direito ele pode ter limites para ajudar em outros temas. Por exemplo, para investir em infraestrutura se precisa de dinheiro. O direito ele tem como criar dinheiro? Não, o direito talvez ele tenha como criar novos mecanismos de garantia, criar securitização de recebíveis, criar securitização de fundos de participação de estados e municípios, securitização de royalties de petróleo. Aí talvez ele tenha como ajudar um pouco nisso. Mas a geração de receitas mesmo, assim, a solução do problema verdadeiro, isso depende, sobretudo, de dois fatores. O primeiro, como investimento direto do Estado, é de arrecadação. Né? De arrecadação ou de economia. E é complicado se aumentar a arrecadação com o país sem crescer. Outro dia eu estava vendo até que um dos gargalos de infraestrutura, você estava mais tranquilo no setor elétrico, porque o Brasil não estava crescendo, então o problema de energia elétrica do Brasil não estava mais muito grave, porque não estava precisando mais de energia elétrica. E cada vez mais a previsão de aumento do PIB se contrai. Ontem mesmo saiu aí uma nova pesquisa do Boletim Focus, já abaixo de 1%, o que vai no sentido contrário disso. A outra questão é a diminuição do poder aquisitivo da população. Por quê? Porque tem duas formas de infraestrutura. Ou o Estado paga pela obra pública, ou o Estado ele participa de uma PPP patrocinada, entrando com parte do dinheiro, ou se faz uma concessão normal e o usuário, o cidadão, arca com a prestação do serviço. E muitos desses serviços podem ser de difícil remuneração. Há estradas no interior do Brasil
de baixo movimento ou de populações muito pobres, de difícil cobrança de pedágio. Há serviços de saneamento de difícil cobrança de tarifa. Não é nem caso de modicidade tarifária, não. É de impossibilidade tarifária. E com o empobrecimento da população, com a queda do poder aquisitivo da população, com o fim do aumento real do salário mínimo, tudo isso tende a ir se agravando. Então, o direito, ele pode ajudar? Pode, mas problemas de crescimento da economia, que é a única forma verdadeira de se aumentar a arrecadação, sem aumento da carga tributária. E aumento da renda da população que possibilita o pagamento de tarifa, o direito não tem muito o que fazer. Salvo uma estruturação de novas modalidades de garantia, através da securitização de recebíveis. Ou seja, já que não tem dinheiro hoje, se securitiza o recebível, já se fez isso com royalties, e se dá a garantia do recebível. Qual é o problema disso? É que se o recebível diminuir, como aconteceu com os royalties, pode haver sérios problemas nas concessões, como estão havendo sérios problemas em concessões que foram lastreadas no royalties do petróleo, com a diminuição do barril do preço internacional do petróleo. E a outra questão é o risco de responsabilidade fiscal, inclusive intergeracional. De hoje se gastar o dinheiro futuro. E aí hoje se gasta o dinheiro, vamos dizer que seja muito bem gasto, maravilhosamente, obras muito úteis, preço baratíssimo, ótima qualidade, tudo bem. Mas daqui a 15 anos não tem mais fundo de participação do Estado, não tem mais royalties para receber, já está tudo comprometido. São problemas assim que nós temos que pensar. A outra questão que o direito talvez não dê solução. O direito ele é um pouco espectador disso. O direito ele é um reflexo da política. Ele é um reflexo das relações institucionais. Nada mais do que isso. A gente trata da Constituição e das leis, dos regulamentos, não somos os advogados, os juristas que fazem. Eles podem até ajudar a minutar, colocar em termos técnicos. Mas são as forças políticas e econômicas que elaboram a Constituição, as leis, as demais normas. E o Brasil se vê, desde 2014, num estado de permanente sobressalto. De não se saber bem o que vai se acontecer amanhã, depois, qual é a pauta, quem é o ministro, quem é o presidente do BNDES, quais são as prioridades. Para vocês verem numa coisa boba, eu dou aula no doutorado da UERJ. Aí ia ter um grupo de pesquisa institucional, que aí é um tema que se escolhe para se tratar no período que vem. Tinha acabado de sair a MP dita da liberdade econômica. Nesse dia, aí eu mandei lá tem que passar, que matéria que você vai dar? Eu falei, vamos discutir a MP da liberdade econômica. E aí, aquilo ali entra na grade curricular,
vai para o CNPq, vai para o MEC, fica aí oficial, depois não dá mais para mudar. Aí, assim, no dia seguinte, caíram 4 MPs por decurso de prazo, uma outra foi recusada e 2 decretos presidenciais foram revogados. Foram suspensos pelo Senado, que era uma competência que a gente só via no livro de direito constitucional, assim, era meia página. Era uma competência assim, praticamente teórica, que não era exercida. Né? E aí tinha acontecido isso. Eu falei, cara, é muito arriscado. Eu não tive segurança jurídica de colocar uma matéria. Eu falei, é muito arriscado colocar sobre a ANP da liberdade econômica. Eu não tenho segurança, assim, não tem a menor, assim, não tem a menor perspectiva que essa MP vai continuar existindo, assim. Talvez tenha mais chance dela não continuar existindo. Porque das 5 que estavam ali, 4 que tinham caído. Então, ou seja, esse tipo de insegurança é muito problemático, né? Assim, esse tipo de clima de permanente fricção não é positivo, né? A economia, o investidor, ele precisa de paz e tranquilidade. Não precisa estar discutindo pautas polêmicas o tempo todo. Pode ser divertido, causa frição, né? Todo mundo da família briga no WhatsApp. É divertido, é legal. Mas não briguem tanto também, pelo amor de Deus. Então, esses 2 tipos de questões, o direito ele tem pouca coisa o que fazer. Né? Eu estava doido para discutir a MP da liberdade econômica, ver os pontos positivos, os pontos negativos, as oportunidades perdidas que ela teve, mas assim, não dá nem muito ânimo para discutir, né? Porque a instabilidade sobre todos esses tipos de atos está muito elevada. Né? Vamos dizer, a temperatura política, vocês estão todos muito novos, mas assim, início de governo sempre foi a chamada período de lua de mel. Né? Não era um período de briga. Ao contrário. Né? Eu estava até num encontro lá na Federação de Indústria, né? Na época que estava fazendo aniversário o golpe militar de 64, que estava no auge ali daquele momento que a reforma da Previdência era para eu não ir, né? E aí, né, o comentário era ali dos empresários, falando, meu Deus do céu, no momento de se estar se unindo, se congregando para tentar passar a reforma da Previdência, se está falando do assunto que mais desagrega, que é querer comemorar o golpe militar de 64. Ou seja, esse tipo de clima, o direito não tem muito o que fazer a respeito disso, tem a legitimidade de se colocar isso, né? Assim, é uma discussão, não se pode proibir discussões, mas não é uma coisa agradável e boa em termos de atração de investimentos. Né? Então, o direito, eu não vejo muito o que o direito possa colaborar em relação a isso. Tanto aos aspectos puramente econômicos, quanto a esses aspectos de insegurança de processo legislativo, de aprovação de atos, etc. Então, uma intervenção minha um pouco, do ponto de vista jurídico, né? Um pouco pessimista, assim, um pouco distópica, né? Mas no que o direito acho que pode ajudar. Mas eu não me engano, assim, a ajuda do direito, se essas outras 2 partes andassem bem, ou seja, ter dinheiro, a população ter dinheiro, o Estado ter dinheiro,
em um clima de paz política e institucional, tudo se anda. Né? Tudo se anda. Tudo facilitaria, os aspectos jurídicos iam ser encontrados com facilidade, tudo se andaria bem. Mas, mesmo dentro dessa distopia, o direito, eu acho que ele pode ajudar na busca de garantias, como o caso das securitizações, a qual eu já me referi, com aqueles cuidados. Eu acho que o direito pode ajudar numa disciplina das repactuações. Tem um administrativista francês que ele fala que repactuação de contrato administrativo é você garantir a segurança na instabilidade. Ou seja, é uma coisa difícil, né? É um paradoxo. É você garantir que ele vai mudar com segurança. E qual é o grande problema aqui? A vinculação ao instrumento convocatório e as regras da licitação versus necessárias adequações que surgem ao longo do tempo. Os escândalos de corrupção que apareceram nos últimos tempos aí demonstraram que grande parte das lesões estavam nos ditos termos aditivos, que eram justamente as repactuações. Por outro lado, até quem faz uma reforminha no seu banheiro de casa sabe que nenhuma obra começa exatamente do jeito que se planejava inicialmente. Nem nenhum orçamento, infelizmente. Então, como conciliar essas duas exigências? Ao mesmo tempo, pode um licitante lá, poxa, se eu soubesse que ia ter um termo aditivo para deixar fazer isso, para dar mais esse dinheiro, eu teria feito outra proposta. Então, isso não é fácil, Se fosse de particulares, tem aí uma questão negocial, de bom senso, né, de negócio, mas como aferir esse bom senso se tratando de direito público? Como aferir esse bom senso, essa eficiência, essa economicidade, se tratando de temas que muitas vezes envolvem uma subjetividade, não é 2 e 2 são 4. Como aferir uma economicidade estrita em relação a isso? Não são temas fáceis e o direito ele pode contribuir nisso. Há algumas discussões do Tribunal de Contas da União muito grandes sobre isso, por exemplo, em relação à taxa interna de retorno. Se tem que ser a taxa interna de retorno que foi licitada ou a taxa interna de retorno no mercado atual. E é uma discussão grande essa, porque algumas licitações do passado tinham uma taxa interna de retorno alta, e hoje a taxa interna de retorno não é mais tão grande. E o Tribunal de Contas da União quer aplicar a taxa de retorno atual. E há essa discussão, né? Na teoria tradicional do direito administrativo, qualquer reequilíbrio tem que ser com a taxa interna de retorno com a equação original. Mas é uma discussão que está em andamento. A arbitragem, cada vez mais admitida no direito administrativo, ela pode contribuir bastante para uma maior celeridade na solução de conflitos e até comissões de obra, dispute board, que se fala em inglês, para solucionar pequenas disputas, pequenos conflitos que possam acontecer no dia a dia da obra. Agora, é aquele negócio, né, gente? Se tiver desonestidade, é outro tema que o direito tem seus limites. Né? Sim. Aí a gente fica, nada vai ser, tudo pode ser burlado, tudo pode ser violado. E aqui em prol das empreiteiras brasileiras também, nós devemos ter consciência que
nos escândalos que aconteceram aqui, não tinha só empresa brasileira. Né? Para vocês verem como o direito também não resolve o problema. Né? O direito japonês, eu não sei como deve ser maravilhoso contra a corrupção, e uma das primeiras empresas denunciadas foi uma empresa japonesa. Né? A Toyo Setal, é público e notório. Um dos primeiros casos, talvez o primeiro escândalo da Petrobras nessa leva aí, foi de uma empresa holandesa, a SNB. País super civilizado, tem eutanásia, aborto, pode fumar maconha, né? E estava aqui praticando a mesma corrupção. Então, Siemens, né? Todos os exemplos que, inclusive, já confessados, né? Que não vamos nos impressionar como os alemães, os japoneses, os holandeses, os americanos são honestíssimos, né? Os brasileiros, né? Não vamos ter esse complexo de vira-lata, porque o que importa aqui é o ambiente institucional. Então, isso a gente tem que ter em mente. Os órgãos de controle nesse contexto, e aqui a gente tem que ter um certo realismo. Eles não vão se afastar. Eles não vão se afastar. Eles têm uns instrumentos de pressão, inclusive sobre o Congresso Nacional, em termos de se mudar as leis deles, muito fortes. Eu acho mais adequado se criar uma doutrina, se criar mecanismos deles terem um tipo de controle diferente do que eles abrirem mão do controle que eles exercem. Em vez de um controle burocrático, um controle interventivo, um controle preventivo, um controle de atingimento de finalidades de longo prazo, um controle de eficiência e de economicidade, um controle inteligente, não um controle burocrático por parte dos órgãos de controle. A nova Lindme, né, que o Luiz Fernando estava se referindo ali, é um instrumento importante, mas tem que ser dado efetividade. Aliás, o TCU foi um dos órgãos que mais fez lobby contra essa lei. Não conseguiu alguns vetos, mas não conseguiu o veto das partes mais importantes da lei, e agora ele não é feito só para o direito administrativo, se aplica até ao direito tributário, a todos os processos administrativos, se a gente estudar bastante a nova Lindbe, na parte que a parte dela nova é a parte de direito público, e se buscar a sua maior efetividade possível. Em relação aos projetos, as contratações integradas, né, em que a construtora, o concessionário, ele assume o projeto, isso é visto como um instrumento de assunção dos riscos pela concessionária ou pela empresa de obra pública, pela empresa privada de obra pública. E é uma tentativa. Tanto o RDC, Regime Diferenciado de Contratações, como a lei das estatais adota a contratação integrada. Ou seja, em vez do Estado fazer o projeto, ele faz só um anteprojetozinho básico e deixa o projeto para contratada fazer. Para que isso? Para depois ela dizer, o projeto está mal feito, eu encontrei uma pedra, não sei o quê. Não, isso aqui é com você, o risco é seu, o projeto é seu, consequentemente os riscos do projeto são seus. Pode ser e ninguém melhor do que a própria empresa para projetar. Qual é o problema disso? É porque, por exemplo, uma obra, talvez esteja falando besteira aqui em termos de engenharia, vamos botar granito, né? Tem granito de todos os preços. Né? Ponte, posso fazer a mesma ponte que vai passar a mesma quantidade de carro, ponte bonita, ponte feia, pintada, não pintada. Então, aí também, se você começar a especificar muito no nome de projeto, já começa a virar um projeto executivo. Então, a gente tem que ver como essas contratações integradas serão feitas. A tecnicidade das agências reguladoras, o projeto de lei foi aprovado, já está para sanção, e traz algumas contribuições importantes. Agora, o principal aqui é outro limite do direito.
a nomeação de técnicos competentes, ela vai ser sempre uma escolha do presidente da República e da sabatina do Senado. E aí também vai estar... Porque são duas coisas. Primeiro, você nomear quem não entende nada. Isso já é um problema. É você nomear quem não entende nada. Só por razões políticas. E tem outro problema também, que é você nomear um excelente técnico, mas que vai estar totalmente politicamente direcionado. Porque não é porque também o cara é um excelente técnico que ele não vai estar totalmente politicamente direcionado. Tem alguns autores americanos até que escrevem sobre agentes reguladores que eles dizem que é melhor você nomear o cara que não entenda nada do que um técnico politicamente direcionado. Porque o técnico politicamente direcionado vai ter muito mais condições de fazer coisas politicamente viciadas e muito mais bem escondidas, muito mais bem fundamentadas do que o dirigente que não entendeu nada mesmo, assim, que vai fundamentar mal, etc. Então, agora, isso nós vemos também no ministro Supremo, né? O ministro do Supremo é excelente tecnicamente, ou de qualquer Suprema Corte, né? Excelentes tecnicamente, e que são politicamente vinculados a um lado ao outro, né? Uma posição ou outra. Agora, essa questão, nos Estados Unidos é curioso. Você sabe que nas agências reguladoras, a escolha politicamente vinculada, não de pessoas que não têm conhecimento técnico, mas a escolha politicamente vinculada é vista não só como natural, mas como necessária para dar legitimidade democrática à agência reguladora. O aspecto técnico não é visto assim, a pessoa é técnica, então ela é um vestal. Ninguém é um vestal, ninguém é uma pessoa que baixa do nada e vai ter decisões como se ele tivesse assim numa cúpula de vidro pairando sobre a humanidade, os interesses, as ideologias. Não, nos Estados Unidos não, assim, um presidente republicano, liberal, ele tem que nomear um cara para a agência, ele foi eleito. Ele tem que nomear para a agência de telecomunicação alguém liberal, alguém que não vai pôr obrigatoriedade de tráfego de rede para as empresas de internet. Ele está lá para isso. Senão ele vai estar traindo o voto que ele recebeu. Um presidente democrata, mais ligado aos interesses dos consumidores, das minorias, ele tem que nomear para a agência de telecomunicação alguém que vai defender a imposição do livre tráfego às grandes corporações de internet. Lógico, ele não vai nomear um ignorante nem do lado nem do outro. Mas ele tem que escolher um excelente técnico com determinada filosofia. Isso é visto com naturalidade. E é até mais sincero. Já que todo mundo sempre vai ter uma visão da vida, da economia, do setor, vai ter gente mais interventiva, vai ter gente menos interventiva. Isso é natural que seja, assim. Né? Então eu vejo assim, a exigência de um requisito técnico é essencial, mas eu vejo como a vinculação política, ideológica, não é que eu veja como necessário, eu vejo como inevitável. E sendo inevitável, eu vejo como ela devendo ser necessariamente aberta. Não como, por exemplo, quando o ministro Carlos Alberto Direito foi indicado para o ministro Supremo, ele que era um católico tradicional, uma ótima pessoa, mas um católico tradicional, assim, daquela igreja mais tradicional, e perguntaram para ele, as suas posições católicas vão influenciar nas suas decisões no Supremo? Aí ele, não, lógico que não. Porque eu, como pessoa, pouco vai importar, porque vou apenas aplicar o que está escrito na Constituição. Aí, no primeiro julgamento que teve sobre uma questão de aborto de feto anencefálico, ele pediu vista e engavetou o processo. Então, assim, é lógico que não é assim.
Né? Então, vai influenciar sim. Eu, dentro da Constituição, eu vejo os valores tradicionais da Igreja Católica. Então, por exemplo, nesse aspecto, eu sou contra o aborto, sim. Nos Estados Unidos, assim. O candidato do presidente republicano da Suprema Corte, ele vai assumir tudo isso. Sou contra casamento gay, sim. Ué, por que não? Para se colocar na sabatina, assim não é muito fácil, né? Sabatina só vai ter uma resposta, eu vou aplicar a Constituição. Né? Então, em relação às agências reguladoras, eu acho que se deve assumir isso sem se perder de forma nenhuma a base técnica dos sindicatos. A declaração de urgência na desapropriação, eu acho que aqui o direito pode ajudar, mas é sobretudo uma questão de gestão, né? Porque tem várias oportunidades. Você pode declarar antes, você pode declarar urgência depois de já proposto o processo, depois você tem um prazo que você pode renovar a declaração de urgência. Então, aqui eu acho que é meio incompetência mesmo, assim. Eu acho que nem precisaria de mudança na lei de desapropriação para se resolver esse problema. Eu acho que, por via das dúvidas, o ideal seria não declarar a urgência antes da propositura da ação. Porque declara antes, aí até para fazer a inicial, fazer as perícias, não sei o quê, pode passar o prazo, é melhor pelo menos propor a ação, né? Porque aí o juiz já vai eliminar, já vai com a inicial a declaração de urgência. As licenças ambientais realmente é um problema. O ideal aqui das licenças ambientais, eu acho que é deixar com o poder público, não deixar na responsabilidade do particular. O ideal seria já ser licitado com o poder público. O problema é isso nunca sair, né? Mas eu acho que seria o poder público ficar com a obrigação da licença ambiental prévia, ou então já se alocar no risco, já se dizer muito bem, ó, tudo bem, fica com o contratado, mas olha, se não conseguir a licença ambiental, se tiver atraso, vão ter essas e essas e essas consequências e tal, já se pré-disciplinar no contrato, no edital de licitação, como isso vai ser feito. A questão das propostas agressivas em licitações, isso realmente é um problema, né? Que até particulares também enfrentam nas suas... Obra pública é bom porque na maioria dos problemas aparecem também nas obras privadas, né? Eu contratei um rapaz lá para ajeitar o gesso lá de casa, minha mulher está brigando comigo até hoje porque o gesso está torto, você contratou mais barato, né? Então, ou seja, tem isso, né? E é difícil se aferir, né? Porque você está lidando com dinheiro público, né? Aí você vai recusar, não, essa proposta aqui está muito baixa, né? É difícil isso, né? E como se aferir se está muito baixa, se está muito... Não aceito não, essa tarifa aqui você tem que cobrar uma tarifa mais cara, porque essa tarifa está muito baixa. É uma questão difícil para os órgãos de controle e para a própria legitimidade da administração se aferir isso. A questão do saneamento, que realmente é um gargalo, eu acho que a questão da privatização dos serviços pode ter casos que resolve, pode ter casos que não resolve. Né? Aqui na Zona Oeste do Rio foi privatizada, não resolveu satisfatoriamente até onde eu sei. Não sei maiores detalhes, mas acho que ainda tem problemas. Então não é também uma panaceia se não for feita uma boa estruturação. Aliás, privatização não é uma panaceia. Né? Quem anda de barca, por exemplo, eu acho que nem empresa estatal é necessariamente ineficiente, nem empresa particular é necessariamente eficiente. O que faz a eficiência, geralmente, é a concorrência. Quando é possível ter concorrência. Às vezes não é possível ter a concorrência. É um monopólio natural, seja público, seja privado. E aí o que vai fazer a eficiência vai ser a regulação. Seja da empresa pública, seja da empresa privada. Agora, no saneamento, o grande problema que tem jurídico, e jurisprudencial, até mais do que jurídico stricto sensu, é a competência federativa. Acho ótima a ideia da centralização na ANA, mas como que vai centralizar na ANA se a competência, o Supremo diz que é dos municípios? Temos 3.000 e tantas competências em matéria de saneamento. Então,
Aí a gente pode falar, não, então vamos fazer uma forma que a União sempre usou muito para centralizar. Tudo bem, a competência é de vocês, mas eu só dou dinheiro se você concordar com a minha regulação, aderir à minha regulação. Que dinheiro que eu não vou dar? Atualmente. Ele pode dar focada aqui e ali, mas não tem mais dinheiro para investimento. Talvez tenha um refresco agora aí com essa venda do pré-sal, que era da Petrobras e agora deve ser delegada aí na seção da seção onerosa, deve ser delegada aí para empresas privadas, mas vai ser um refresco assim para, vamos dizer, para não ser, se fosse um particular, para não ser despejado de casa. Não vai resolver problema de essência. Então, aliás, já está chegando, inclusive, que a conclusão, né, que nem a reforma da Previdência também vai resolver nenhum problema de essência. Nem liberar um pouquinho de FGTS também vai resolver. Então, essa questão do saneamento é muito complicado. Teve uma medida provisória que caiu, foi uma das que caiu, por falta de acordo com os governadores do Estado. Porque estava meio, vamos dizer, na prática, enxotando as empresas estaduais que hoje prestam serviço. Um mecanismo assim que elas iam ter que iam ter que entrar na licitação com as empresas privadas. No fundo, tinha uma redação lá que podia escolher renovar ou ia ter que indenizar o município ia ter que indenizar, só que o município não ia ter dinheiro para indenizar, aí ia ter que participar da licitação. Basicamente era isso. Então, na prática, as empresas estaduais iam sair. E aí isso não teve acordo com os governadores dos estados e a medida provisória caiu. E agora está se construindo aí um projeto de lei então, assim, que no fundo é questão federativa. Então, o saneamento, aí é uma questão que o direito pode ajudar. O saneamento tem uma questão de direito constitucional, que é uma infraestrutura grande, que precisa de financiamentos bilionários e que o Supremo decidiu que a competência é municipal. Então, é muito complicado, assim, dá vontade de voltar. Gente, pelo menos decide que é estadual, né? Então, eu sou procurador do Estado, aqui posso estar falando um pouco com a boca torta pelo cachimbo, mas me parece uma coisa assim, muito irracional do ponto de vista de investimento, de segurança jurídica e de custo de transação, né? E você pode fazer um convênio, um consórcio público, pode. Aí, imagina uma empresa, né, para conversar com todos os prefeitos, todas as câmaras municipais, o custo de transação, na melhor das hipóteses, para se resolver esse problema. Né? Então, gente, eram essas as considerações, infelizmente não tão otimistas que eu gostaria de fazer. Obrigado.